E essa história conta a história de um homem que um dia ele se pergunta: qual é a verdade da vida? E onde ela está? Então vamos à história. A história é a busca da verdade, está lá no podcast, quem já ouviu. Mas, como sempre, tem gente que não ouviu, eu vou narrá-la aqui. Essa história foi uma versão oriental que chegou para mim. Eu não conheço outras versões dessa história. E alguns atribuem esse conto a Buda. Mas muitos contos orientais são atribuídos a Buda. Então, não significa que seja um conto de Buda. Mas, porém, entretanto, foi a versão oriental que me chegou. E essa história conta a história de um homem que um dia ele se pergunta: qual é a verdade da vida? E onde ela está? Então, para saber a resposta, ele vai em busca, ele sai pelo mundo em busca dessa resposta. E todos que ele encontra, ele para e pergunta: você sabe qual é a verdade da vida? Você sabe qual é a verdade? Você sabe onde eu posso encontrar essa verdade? Ou a resposta dessa verdade? E cada uma das pessoas diz a ele uma coisa, informa a ele um lugar diferente. E assim ele passa anos, anos, caminhando pelo mundo, perguntando para todo mundo qual é a verdade da vida e onde que ela está. Até que um dia ele chega num pequeno vilarejo e ele avista um senhor sentado num tronco de árvore e ele pergunta ao senhor. E o senhor diz: olha, eu não sei qual é a verdade da vida, não, mas eu sei onde você pode encontrar a sua resposta. Você sobe a montanha e no alto da montanha há uma caverna. E lá nessa caverna há um grande lago. Pergunte ao lago e o lago te responderá. E esse homem sobe a montanha correndo, esbaforido, entra na caverna e encontra o lago dentro da caverna. E ele pergunta ao lago: qual é a verdade da vida? Onde que eu posso encontrá-la? Então ele ouve uma voz vindo das profundezas das águas, uma voz suave que responde: a resposta está no vilarejo mais próximo. E esse homem sai da caverna em direção ao vilarejo. E quando lá ele chega, ele encontra apenas três lojas. Três lojas. Uma que vendia pedaços de madeira, a outra que vendia fios de metal e a terceira loja que vendia pedaços de ferro. E ele olha aquelas três lojas e fala: onde que está a verdade da vida nisso daqui? E ele volta para a caverna, bravíssimo. Ele entra na caverna e ele grita com o lago: você me enganou! Você me enganou! E ele sai puto e volta a caminhar em busca da verdade. Qual era a verdade da vida? E esse homem passa muitos, mas muitos anos em busca dessa resposta. Até que um dia ele já estava andando cabisbaixo, olhando para o chão, devagar. Ele ouve um som, uma música. E aquela música chama a sua atenção e ele começa a seguir o som. Quando ele chega até onde o som está, ele vê um homem tocando um instrumento. E esse instrumento era feito de pedaços de madeira, fios de metal e pedaços de ferro. E ali ele entende. Ali ele compreende qual é a verdade da vida. Que ele havia tido tudo, tudo que ele precisava, ele teve. Ele só precisava unir os pedaços, unir as peças. Os contos orientais, as versões que chegam para nós dos contos orientais, são muito sempre cheios de mensagens assim filosóficas, tem muitas questões psicológicas e filosóficas. Eu acho bem interessante, eu gosto bastante. Eles trazem muita sabedoria de forma muito consciente, porque faz a gente refletir. E essa história, ela tem uns acontecimentos muito interessantes. Vamos olhar para o que o conto diz, sem interpretações ou alusões ao que ele diz. O conto diz coisas interessantes, que é: o homem quer saber qual é a verdade da vida. E para descobrir, ele sai em busca e sai perguntando para todo mundo qual é a verdade da vida e onde encontrá-la. E aí, cada um diz uma coisa e aponta uma direção diferente. Depois de muitos anos caminhando, ele encontra um senhor sentado no vilarejo e esse homem, esse senhor, diz
e não sabe qual é a verdade da vida, mas sabe onde ele pode encontrar a resposta, que é dentro de uma caverna, no alto de uma montanha. E lá dentro há um lago. É interessante isso daqui, porque segundo as filosofias antigas, a caverna ela tem uma representatividade que é o nosso interior, o nosso coração. E no caso de nós, mulheres, ela é o nosso útero. A caverna é o nosso útero, pois no nosso útero é um lugar vazio, um oco. E assim como a caverna é vazio, um oco, né, na grande mãe terra. E um lugar vazio pronto para ser preenchido com vida, pronto para ali gerar vida. Então é um espaço vazio para criatividade, para você criar. E o mais interessante é que esse lugar vazio ele está pronto para ser preenchido e depositado nele ali a vida, a criação. E o nosso útero, segundo as filosofias antigas, ele está conectado diretamente com o nosso coração. E aí o mais interessante é que o homem não tem útero, mas ele veio de um. Ele também é filho de um lugar vazio, de um oco, de um lugar. Só pode criar e só pode construir algo novo, só pode ser preenchido aquele que está vazio. Por esse motivo, antigamente, as mulheres, quando elas precisavam, por exemplo, quando elas entravam em período menstrual, ou quando elas precisavam entrar em conexão consigo mesma e tal, elas iam para a caverna, ficavam lá dentro da caverna dias, jejum, cantando, e os homens subiam a montanha em busca da visão para se conectar com esse lugar vazio que um dia ele ocupou. Não que ele tem, mas ele ocupou. E aí, a partir daí, encontrar a visão de como seguir conectado com o seu coração. Eu acho muito interessante olhar para esses símbolos dessa forma. E aí, o velho diz para ele que dentro da caverna, no alto da montanha, há um lago, no qual ele precisa perguntar para esse lago e o lago vai dar respostas para ele. Outra coisa muito interessante, pelo menos para mim, é que também, segundo as filosofias antigas, as águas são as nossas emoções, são as nossas águas internas, nossas lágrimas, que precisamos deixar fluir. Segundo a analogia que nós estamos fazendo, caverna, coração, lugar de criação, e águas, emoção, fluidez. Então o homem sobe a montanha, encontra a caverna e o lago lá dentro, ele faz a pergunta, então ele escuta uma voz suave vindo das profundezas da água que diz que ele vai encontrar sua resposta no vilarejo mais próximo. E quando ele chega no vilarejo, ele encontra 3 lojas, e lojas simples, né, que vende fios de metal, pedaços de ferro e pedaços de madeira, ele não entende, assim como nós. Porque a gente também, quando escuta essas 3 lojas, fala assim, nossa, a gente buga, dá um negócio na nossa cabeça, nossa, o que isso tem a ver com a verdade? E da mesma forma que a gente fica sem entender também, ele também fica, mas ele fica puto e ele vai gritar com o lago lá dentro da caverna que ele foi enganado. Se a gente continuar com essa analogia que eu estou fazendo aqui, segundo as filosofias xamânicas, ou seja, ele diz ao próprio coração que ele se sentiu enganado. Ele se revolta contra esse lugar e ele sai da caverna para continuar a busca, perguntando para outras pessoas. E depois de muito tempo caminhando pelo mundo, um dia ele ouve a música e ele segue o som. E aí, continuando a analogia, a música é uma conexão com o coração. O canto é a voz do coração. E, segundo essas filosofias xamânicas, o canto é uma ferramenta poderosa de cura. Por meio dos cantos, a gente também se cura, a gente também se conhece, a gente também se encontra. A gente encontra a voz do coração, a gente encontra a batida do coração, o nosso próprio ritmo. Então, esse homem, ao acompanhar a música para ver de onde ela vem, ele encontra um outro homem tocando um instrumento que é feito de fios de metal, pedaço de madeira, pedaço de ferro. E o que eu gosto demais, mas demais nessa história, é a maneira como as palavras são ditas para descrever o instrumento. Me encanta profundamente. Porque a gente não, essa história não, em nenhum momento ela diz para nós
Havia um homem que estava tocando um violão ou um violino ou qualquer outro instrumento que seja feito de pedaço de ferro, madeira e fios de metal. Só diz o material. E aí isso nos deixa livre para pensar e imaginar o instrumento que a gente quiser ali naquela história. E são tantos os instrumentos, mas são tantos. Tem violões, tem o violoncelo, o violino, alaúde, corá, piano. Tem os fios de metal lá dentro, os pedaços de ferro também, pedaço de madeira. Então, nós podemos imaginar o que nós quisermos. Ao mesmo tempo que, através de palavras muito simples, ela constrói uma imagem na nossa cabeça, porque ao dizer que o cara está tocando um instrumento com exatamente esses materiais, a gente já forma a imagem do instrumento na nossa cabeça, ele te deixa livre. E ao ver o homem tocando, ele entende. Ao ver o instrumento na mão do homem, ele entende qual é a verdade da vida. Que ele tinha tudo, absolutamente tudo, e que ele só precisava juntar as peças. Eu não sei porquê, mas isso também pouco importa, para falar a verdade. Todas as vezes, quando eu termino essa história, eu sempre me lembro de uma frase que eu ouvi de um professor, do meu professor, o Décio, e ele diz o seguinte: nossos ancestrais, nossos pais, carregaram o piano nas costas para a gente poder tocar hoje. Desde que eu ouvi essa frase, eu nunca mais esqueci. Os nossos pais carregaram o piano nas costas, nossos pais, nossos avós, carregaram o piano nas costas para hoje a gente poder sentar e tocar. E se hoje, no lugar de tocar esse piano, a gente carrega ele nas costas, véi, os ancestrais da gente devem ficar muito puto com a gente, mas muito puto. Pensa, você carrega o piano para ficar mais leve para o seu filho, para ele poder tocar. Depois o filho de uma mãe vai, pega o piano e põe nas costas de novo. Ah, não. Aí eu sempre imagino meus pais e meus avós putíssimos comigo. E eu imagino eles pensando assim: se eu soubesse que essa filha de uma mãe passaria a vida carregando esse piano, eu não teria carregado essa merda para ela, não. Eu teria largado isso no meio do caminho. Eu não sei porquê, mas eu sempre penso nisso. Essa história dele sair caminhando, caminhar tantos anos em busca da verdade, sendo que a verdade estava bem ali com ele, não precisava ir para lugar nenhum. E agora, vamos olhar para essa história e sobre o contar essa história. Eu gosto de compreender as coisas e as circunstâncias através das analogias. Eu adoro fazer isso. Eu sempre faço analogia com as coisas que eu aprendo, com as sabedorias antigas. E eu acredito que muitos de vocês também fazem isso. É uma forma gostosa de você conectar os pontos e compreender aquilo melhor. Compreender. Então, eu gosto da ideia de conectar os pontos e os acontecimentos que eu vou adquirindo para que eu coloque aquilo realmente de forma mais consciente na minha vida. E não é à toa que eu desenvolvi a metodologia da narrativa terapêutica neural, né? Porque foi exatamente unindo pontos de diversas áreas de estudos e cheguei nesse método, né, de trabalhar com as histórias como uma ferramenta mesmo, diferente de tudo que foi ensinado, que a gente aprendeu sobre as histórias e os contos até hoje. Eu me lembro que quando eu fiz constelação, vários momentos eu fazia as analogias com outros conhecimentos, como o que encontramos nos livros do Castanheda, por exemplo, do Carlos Castanheda, com o que os narradores de histórias tradicionais diziam sobre a palavra e como eles utilizavam a palavra. Parecia que aquilo não era novo para mim, porque não era a primeira vez que eu estava ouvindo sobre aquilo, porém era novo, porque era uma nova forma de olhar, eram novas palavras, novas analogias, novos exemplos. Mas as analogias e os pontos que eu conecto quando eu escuto uma história e quando eu a coloco no repertório, quando eu escolho ou sou escolhida pela história, tê-la como repertório, essas analogias, essas conexões que eu faço, elas são para mim e não para o outro. O que eu quero dizer com isso? Ao narrar essa história, toda essa analogia que eu fiz agora com as filosofias antigas, os conhecimentos xamânicos, que eu fui mostrando para vocês nesse conteúdo, essa analogia, essa maneira como eu enxergo essa história, na hora que eu vou narrar, não transporta a minha história, não transporta a minha narrativa. Ou seja, essa minha visão da caverna, das águas,
não está na história quando eu a conto. Eu apenas narro os acontecimentos. Porque a história não tem nada disso sobre a caverna. A história não tem nada disso sobre as águas. Na história, ele realmente vai para uma caverna. Aquela caverna não é analogia do que eu compreendo do que seja uma caverna. É uma caverna mesmo, de verdade. Ele realmente fala com o lago. Não é uma analogia do que eu compreendo que seja aquele lago. Então, essa visão sobre a história é minha visão. E eu devo permanecer com ela sem passá-la adiante quando eu narro essa história. Porque cada um vai receber essa história com base nos seus conhecimentos, no seu mapa mental. Ele vai fazer as suas analogias. Ou não, talvez ele nem faça analogia nenhuma. Tá tudo certo. Dessa forma, a gente deixa o conto livre. Livre para atuar nas memórias e nas emoções do escutador. Se eu compreendo, se eu interpreto, né, se eu faço essa analogia, interpreto o conto dessa forma, ou interpreto que não devemos procurar pela verdade da vida, por exemplo. Eu acabei de falar para vocês, poxa, o homem caminha a vida inteira em busca da verdade, sendo que estava exatamente ali com ele o tempo inteiro. Então, se eu, na hora de narrar essa história, eu coloco essa minha intenção e essa minha interpretação na narrativa, e colocar essa intenção e essa interpretação não tem a ver, muitas vezes, com mudar as frases do conto, mas sim o como eu narro a história, que está por trás das minhas palavras, porque as palavras, gente, têm campo também. As palavras também têm um campo. Então, quando, através das minhas palavras, eu trago essa intenção nesse campo dessa história, eu estou usando as imagens do conto para que o meu ponto de vista interfira no ponto de vista de vocês, por exemplo. Que essa mensagem de que, poxa, você vai passar a vida inteira correndo atrás da verdade, sendo que ela está aí junto com você. Ao fazer isso, eu não estou deixando nem você, nem o conto livre. Eu não estou respeitando o seu processo, não estou respeitando as suas experiências de vida, eu não estou respeitando a maneira como você enxerga a vida. Isso é deixar o conto livre das nossas intenções e interpretações. Para quê? Para alcançarmos, tanto eu quanto narradora, quanto vocês como escutadores, alcançarmos a compreensão. E o primeiro pressuposto para alcançarmos a compreensão é a ausência de intenção. Quem mantém intenções impõe ao outro algo de seu. E talvez tenha aí uma pretensão de influenciar, de convencer a outra pessoa de acordo com a sua intenção. Bert Hellinger fala sobre isso no livro Ordens do Amor. No momento em que ele aborda a renúncia, ele diz que quando procedemos com intenção, é como se estivéssemos numa posição superior face à realidade, como se ela fosse um objeto, né? Como se a realidade fosse um objeto para a nossa subjetividade. E eu vejo isso claramente quando narramos uma história carregada de subjetividade, ou seja, da nossa interpretação. Como se o que eu penso do conto fosse superior ao próprio conto e ao conto que o outro escuta. Porque o outro escuta não necessariamente o conto que eu narro. O que eu quero dizer é que o outro escuta o conto que eu narro, mas não necessariamente o que eu acredito que aquele conto quer dizer. E mesmo que a nossa narrativa, gente, seja a narrativa do conto, seja carregada de boas intenções, devemos abdicar delas. E o Bert Hellinger diz também que nesse livro que frequentemente dá errado quando a gente faz alguma coisa com boa intenção. Gente, a gente já tem aquela velha frase que a gente conhece, que os antigos diziam para nós, de boas intenções, ó. Então é isso, assim, às vezes a gente utiliza de uma história para dizer a nossa subjetividade daquela situação, daquela circunstância. E isso não é utilizar os contos como uma ferramenta terapêutica. Isso é utilizar os contos como uma ferramenta de imposição. É bem diferente. Então, o conto precisa ser o que ele é, do jeito que ele é, no sentido de acontecimentos, sem interpretação. Então, ou seja, se é caverna, pronto, acabou. Se é água, pronto, acabou.
Essa é a realidade do homem dessa história. E sobre esse tema, deixar o conto livre das nossas intenções, há uma história que o próprio Bert Hellinger conta nesse livro. O Bert Hellinger contava muita história, sempre para explicar ou esclarecer um tema, um assunto que ele estava trazendo. Até mesmo durante as constelações, tem alguns livros do Bert que são muitas descrições narrativas das constelações que iam acontecendo, né, nos seus atendimentos. Percebe-se que ele contava muitas histórias também durante as constelações. E aí, sobre esse tema, ele traz uma história nesse livro que eu gosto bastante também, que é, uma vez um discípulo perguntou ao mestre, mestre, me diz o que é a liberdade? E aí o mestre responde, qual liberdade? O mestre pergunta. E aí ele complementa. A primeira liberdade é a estupidez. Primeira liberdade. E ela lembra muito o cavalo que relincha, que derruba o cavaleiro só para sentir o pulso mais firme depois. A segunda liberdade é o remorso. E ela lembra um timoneiro. Timoneiro é quem pilotava o navio. Que após o naufrágio, ele permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão, e ela sucede à estupidez e ao remorso. E ela se assemelha, sabe a quê? Ao caule de uma árvore que balança com o vento, e é exatamente por ceder onde é fraco, ela permanece em pé. Aí, quando o mestre terminou a explicação das liberdades, o discípulo perguntou: isso é tudo? E aí o mestre responde: algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. No entanto, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode se permitir a muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquele que deixa a alma pensar, recebe dela, às vezes, certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, a alma o leva até a margem, unindo sua força a dele. E essa história sempre me faz pensar nisso que eu venho batendo na tecla toda vez aqui com vocês. Vamos deixar a alma de cada um pensar sobre o conto. Vamos deixar o conto ser esse rio que carrega o escutador e a alma o levar até a margem, sem que a gente imponha sobre o conto as nossas percepções filosóficas, as nossas interpretações, as nossas intenções, e narrar apenas os acontecimentos assim como ele é. Então, o homem caminha pelo mundo, ele caminha pelo mundo. Ele viaja pelo mundo e ele vai perguntando para todo mundo. Ele sobe a montanha, não tem representatividade na hora da narrativa. Ele entra na caverna, ele entra numa caverna. Ele não está entrando no seu interior, ele está entrando numa caverna. Deixar o conto livre para que a alma do escutador possa pensar sobre esse conto e assim o conduzir até a margem, unindo força. Então vamos abrir mão das nossas intenções. E essa história, ela pode ser usada em diversas situações mesmo. O que a gente faz aqui? A gente faz sempre a união das emoções. Quais são as emoções que esse personagem vivencia? Ele tem um impulso de ir em busca de algo que fica martelando, e ele quer saber algo, e querer saber algo, segundo a filosofia africana, principalmente com relação à palavra e aos contos, a curiosidade traz o saber, então ele quer saber algo, né? Ele tem curiosidade para saber qual é a verdade, e ele vai, então, há uma coisa boa aí, há uma sensação, uma emoção boa nesse começo. E depois, quando ele começa a perguntar para todo mundo, e caminha durante anos, e todo mundo, cada um dá uma resposta, vai gerando uma certa frustração. E com essa frustração, chega um momento que ele está quase desistindo. Aí ele encontra esse velho que diz a ele onde ele encontrar a resposta. E aí há uma expectativa novamente. Porra, finalmente vou descobrir qual é a resposta. E aí há uma frustração novamente. Então percebe onde é que você pode usar esse conto?
quando você perceber que o seu cliente, ou até mesmo você, está criando expectativa de que algo aconteça, ou de que você possa aprender algo ou saber algo e está se frustrando. E a tua vida começa a girar em torno disso. Então, quando você estiver perto de um cliente que está lá te trazendo uma série de questões, e você percebe que por trás daquilo que ele está te trazendo, daquele tema, você percebe que ele está criando muitas expectativas, né? De que tudo vai dar certo, e ele não sabe muito bem lidar com a frustração, e ele está completamente desconectado de si mesmo, você pode usar esse conto. Você também pode usar esse conto quando você perceber que a pessoa está muito agarrada em uma única situação, ou seja, num único problema. Porque quando a gente está muito agarrado em um único problema, a gente frustra o tempo inteiro. Então, percebe que esse conto tem a ver com frustração, gerado por uma expectativa? Então, todas as situações que houver exatamente esse andamento, que é exatamente o andamento da história e das emoções da história, você pode usar em qualquer momento. A Mônica colocou, é preciso desvestir-se de si para abrir espaço para o conto. Adorei isso, adorei essa frase. Assim como a analogia que eu usei do útero, que eu falei que o útero é o lugar de criação, é o nosso lugar sagrado, lugar de criação, de concepção. Ele é vazio, ele é um espaço vazio. Então, precisamos, sim, abrir espaço para o conto. Se a gente já está cheio de ideias pré-concebidas sobre aquele conto, nada mais aquele conto pode fluir em nós. Nada mais aquele conto pode nos movimentar, porque estamos fechados, cheio de ideias pré-concebidas, de interpretações, de ponto de vista, de olhares para aquela história. Então, a gente não se abre para o novo que aquele conto pode nos trazer. E o mais interessante é que, a cada momento, estamos novos, estamos um tiquinho mais novo, porque vivenciamos novas experiências. Então, a cada vez que a gente escuta essa história, ou qualquer história, é como se estivéssemos escutando pela primeira vez, porque você está diferente ali. E aí, com isso, há a possibilidade, se você se desvestir, como a Mônica colocou aqui, a Mônica é minha aluna, como a Mônica colocou, muito bem colocado aqui, se a gente se desveste, a gente abre possibilidade para que algo de novo, naquela história que a gente, tudo bem, já ouviu, aconteça, chegue de verdade. Então, essa história nos serve para muitas, mas muitas situações. A gente pode olhar para ela sob o ponto de vista das emoções, onde eu acabei de desenhar com vocês, a expectativa de que algo vai acontecer, a frustração, a expectativa novamente, a frustração, e quando ele abre mão, quando ele já está lá caminhando, né, sem muita vontade, caminhando de cabeça baixa, não sei o quê, algo acontece, e esse algo acontece, e ele encontra esse algo através do som da música. Então, você pode narrar através desse desenho das emoções, quando você perceber que o seu cliente está fazendo exatamente esse movimento. Você também pode, quando aqueles clientes que estão agarrados na história, como eu falei, que quer muito uma coisa, eu quero muito uma coisa, eu quero muito uma coisa, e está deixando a vida passar, na verdade. Porque ele está tão agarrado aos quereres que ele está deixando a vida passar. Algo que está ali com ele, presente, naquele momento. E muitas vezes a gente não está vendo o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a resposta está bem ali, exatamente nesses acontecimentos, nessas circunstâncias e situações que vão nos chegando a cada instante, a cada momento, só que a gente está com os olhos voltados apenas para uma coisa, que é o que acontece com esse homem, né? Ele só quer saber aonde que está a verdade, qual é a verdade da vida. Esse é o foco e o objetivo dele, tanto que ele caminha pelo mundo em busca disso. E aí, de repente, ele percebe que ele tinha tudo, ele tinha absolutamente tudo. Ele só precisava juntar as peças. Essa história tem um ensinamento muito grande para nós, porque nos mínimos detalhes a gente agarra os olhos a pequenas coisas e deixa de perceber que nós temos tudo, que a gente só precisa juntar as peças. Usar o que nós temos ao nosso favor. Então é isso, meu povo. A Claudinha, amo ser sua escutadora. Muito obrigada, meu amor. Eu amo ser a faladora aqui.
A Benedita falou alguma coisa, Sandra, essa viagem pelo mundo, pode ser uma viagem pelo meu mundo? Uai, é claro que pode. Quando a gente escuta a história, ela é nossa, então ela vai fazer conexão com o nosso mapa mental, as nossas experiências, aquilo que a gente compreendeu e absorveu da história. Porém, na hora de narrar a história, Benedita, ela não pode ter esse sentido, porque não é esse o sentido da história, esse é o sentido para você, quando você ouviu a história. Mas ao narrar, esse é um sentido seu. Então você abdica desse sentido, abdica dessa interpretação e narra a história. O homem realmente viaja. O homem não viaja para o seu mundo interior, o homem do conto, né? Ele não viaja para o seu mundo interior. Ele realmente viaja. Ele sai andando pelo mundo, pedindo, perguntando para as pessoas. Mas para você, ela é livre. Ela chega para você como você a recebe. E se para você ela tem esse sentido, é a viagem para o seu mundo interior, lindo, e que seja assim. Quantas coisas boas vai encontrar aí nesse mundo interior. Cuidado também para não ficar igual o homem, andando pelo mundo interior, andando, e que no fundo era só juntar as peças e resolvido. Era mais simples do que ele imaginava. Mas pode, eu tô brincando com isso, mas é claro que pode. A história chega pra gente do jeito que a gente quiser. A gente só precisa limpar essas percepções para entregar a história para o outro, né? Porque essas percepções, interpretações, ideias preconcebidas que a gente tem sobre a história que a gente escuta, só diz respeito a nós mesmos, não diz respeito ao outro. Senão eu imponho, através do conto, eu imponho o meu ponto de vista, a ideia que eu tenho, as ideias preconcebidas que eu tenho, as interpretações que eu tenho para o outro. E isso não é lugar de afetação, isso não é lugar de movimento. Eu entendi que eu, como narrador, eu sigo a história em si, exato. Existe um artigo que é fácil vocês encontrarem, do Jorge Larossa, que diz Nota sobre a Experiência. É um artigo rapidinho de ler, bem gostosinho, ele é curtinho, e ele vai falar exatamente sobre a experiência, o que é a experiência e como nós nos tornamos sujeitos da experiência. E eu acho muito interessante porque ele diz que para sermos sujeitos da experiência, precisamos estar no lugar da exposição e não no lugar da imposição, da oposição. Quando estamos impondo, opondo ou pondo algo ou sobre algo, não estamos expostos à experiência. Então, não somos sujeitos da experiência naquele momento. E quando nós não somos sujeitos da experiência naquele momento, nada nos toca, nada nos afeta, nada nos passa. Ou seja, não nos desvestimos, não nos abrimos, não abrimos espaço como o nosso útero para que algo novo aconteça, para que algo novo se crie, para que algo novo nasça, tá bom? Então, um beijo grande. Como diz minha mãe, beijo na bunda até segunda.